Existe uma anomalia perigosa no campo magnético do nosso planeta que está crescendo. E adivinhe só, ela está bem aqui em cima do Brasil. Bora entender sobre isso desde o comecinho, recapitulando o que é o campo magnético, do que ele nos protege, sobre o que esse perigo representa, as análises dos estudos divulgados por jornais científicos e, claro, dando aquela boa simplificada. Meu nome é Renato, sou divulgador científico, escritor e criador do Achei Saturno, e esse é o meu primeiro vídeo de divulgação que eu gravo aqui para a plataforma do YouTube. Então, antes de começar esse vídeo, já quero pedir para que se inscreva e deixe um like para fortalecer o canal que está nesse comecinho e me ajudar para que eu consiga trazer cada vez mais conteúdo sobre ciência e astronomia. E antes de começar a falar sobre esse problema que foi detectado no campo magnético da Terra, vamos primeiro entender melhor o que é o campo magnético. Esse campo é um escudo que o nosso planeta possui contra as partículas solares, e isso funciona da seguinte forma. Pense em um par de ímãs de geladeira. Quando você aponta um ímã para o outro, com os polos invertidos, eles se atraem, se unem. Mas se você inverter um desses ímãs, o efeito também passa a ser o contrário, eles se repelem. Você fica tentando juntar os dois ímãs, mas vê que não tem jeito, eles vão se repelir. Tá, mas e por que esse exemplo dos ímãs? Porque o nosso planeta possui um gigantesco ímã que nada mais é do que um núcleo metálico formado de ferro e níquel, e que é através desse mesmo efeito dos ímãs de geladeira que ele nos protege de sermos atingidos por partículas radioativas do Sol, que nos fritariam e acabaria com a vida na Terra. O núcleo da Terra causa esse efeito magnético até uma determinada distância e formato, que é o que nós chamamos de campo magnético. Dentro desse campo, nós estamos protegidos dos ventos solares e das radiações cósmicas. Não só nós humanos, mas também toda a indústria eletrônica, os satélites. Sem esse escudo, a Terra seria esterilizada e muito mais desértica. Mais ou menos como é na Lua e em Marte também, que são mundos com falta de um campo magnético significativo e que por causa disso até a atmosfera se torna pouquíssimo densa, e em casos como na Lua é praticamente inexistente. Essas partículas solares das quais somos protegidos são extremamente perigosas para nós. Mesmo que uma pequena parte delas penetrasse por regiões falhas desse escudo magnético, já estaríamos correndo o risco de pegar câncer muito mais facilmente, além de queimaduras, catarata, diversas outras doenças graves, e também o funcionamento dos equipamentos tecnológicos já não seria mais igual. E agora a má notícia é essa que eu anunciei logo no início do vídeo. Existe um crescente ponto fraco nesse escudo magnético, onde o efeito de proteção é bem mais fraco, e ele está bem acima de nossas cabeças. Essa é a anomalia magnética do Atlântico Sul. Diversas agências como a NASA e a ESA estão monitorando e estudando essa anomalia. A primeira preocupação por parte dessas agências não é com nós humanos, que ainda não estamos sofrendo nenhum impacto significativo com isso, mas sim com os satélites, que já estão sendo fortemente ameaçados, e é de extrema necessidade que as agências tomem cuidado e fiquem bem ligadas com essa situação. E o que seria tomar cuidado com isso? Durante o trajeto dos satélites, quando eles passam por essa região enfraquecida do campo magnético, onde as partículas solares penetram com mais facilidade, esses satélites são atingidos por uma forte radiação. E isso faz com que eles tenham que, por muitas vezes, ficar em stand-by durante a travessia dessa região enfraquecida, desligando vários de seus componentes para evitar que seus equipamentos venham a queimar. Então, por isso, as agências monitoram constantemente o crescimento e algum possível desvio dessa anomalia para saber quais e quando seus satélites devem ser mexidos. Tá, então eu já falei sobre o efeito dessa radiação no corpo humano, que são diversas doenças graves, e nos satélites que são desligados e podem vir a queimar seus componentes, mas e quanto aos equipamentos tecnológicos? Esses que utilizamos em nossas casas, como televisões, computadores, celulares. Em 1989, tivemos uma amostra do resultado de um excesso de ventos solares penetrando a nossa zona segura. Em Quebec, no Canadá, uma explosão solar causou um blackout total e deixou milhões de habitantes sem energia elétrica e sem sinais de rádio durante horas. Explosão solar é um fenômeno diferente de toda essa questão da anomalia do campo magnético. É assunto para outro vídeo, mas retrata o efeito dessa intensidade maior dos raios solares penetrando o campo magnético. O mesmo efeito que podemos sofrer nessa região onde o buraco está sendo formado. A conclusão até aqui é que, por mais que essa anomalia ainda não seja tão problemática a ponto de tornar essas regiões inabitáveis, ela pode primeiramente intensificar esses problemas em relação aos satélites e equipamentos tecnológicos. Algumas autoridades preferem dizer que esse fenômeno é muito mais um desafio tecnológico e que não há conclusões que apontem risco à vida humana, pelo menos por enquanto. Agora que eu já falei sobre as ameaças dessa anomalia, vamos entender um pouco melhor o que é de fato essa anomalia e o que os estudos mais recentes dizem sobre ela. Primeiramente, cientistas afirmam que o nosso campo magnético é dinâmico. Isso significa que ele pode variar em intensidade e direção, e isso pode gerar efeitos como essa anomalia.
A revista acadêmica PNAS publicou essa matéria ao qual foi estudado o paleomagnetismo, ou seja, o campo magnético da Terra em épocas passadas e a sua devida evolução, com base nos registros das rochas que contêm minerais ferromagnéticos. O estudo abordou diversos pontos interessantes, como a possibilidade de uma inversão dos polos magnéticos e a interação do núcleo da Terra no comportamento do campo magnético de longo prazo dessa região, principalmente por conta do giro excêntrico do planeta. O longo prazo estudado não se trata de milhares de anos, e sim milhões. A NASA diz sobre esse fenômeno que ele não cria impactos visíveis em nossas vidas, e que as previsões mostram que essa região está se expandindo para o oeste e continua enfraquecendo. E o que piora ainda mais é que está se dividindo em dois módulos, criando desafios maiores para as missões de satélites. Uma série de cientistas da NASA estão observando e modelando a anomalia para monitorar e prever futuras mudanças e assim se preparar para futuros desafios para os satélites e seres humanos no espaço. E a conclusão dos estudos da NASA sobre a formação dessa anomalia também é de que isso foi gerado devido à inclinação do eixo magnético da Terra e o fluxo dos metais derretidos em seu núcleo externo. Então é isso, pelo que mostram os estudos, não devemos ficar preocupados com nossas vidas, até porque ainda é algo que não podemos mudar e nem fazer nada para impedir esse tipo de problema. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: a vida na Terra não vai existir para sempre e diversas mudanças drásticas vão acontecer por aqui em longas escalas de tempo. No entanto, vamos nos preocupar em tornar a Terra um lugar harmônico para todos os tipos de vida, cuidando melhor do nosso meio ambiente. Bom, o assunto do vídeo era esse, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você fosse o último ser humano vivo na história e tivesse a oportunidade de gravar uma mensagem contando tudo o que quisesse, a nossa história, o que levou o ser humano até a própria extinção, e mandasse essa história para o espaço com uma tecnologia que permitisse que ela ficasse vagando por aí até alguma outra civilização inteligente encontrar e ouvir, se é que existe, o que você falaria nessa mensagem? Esse é o assunto abordado na ficção Desconecto, que já está disponível na Amazon e se você é assinante do Kindle, consegue baixar e ler de graça. Eu falaria um pouco da ciência, da personalidade humana, do nosso sistema solar, das nossas tecnologias, dos sucessos, dos fracassos, de uma maneira que qualquer outra espécie pudesse entender o que eu estou falando. Corre lá para ver sinopse, aposto que você vai curtir. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve, comenta aí se tiver algum assunto que você quer ver ser abordado aqui na Chei Saturno e te vejo em breve falando mais sobre astronomia e ciência. Valeu!